O livro de Neemias. Capítulo 11. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joiede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Atiel, filho de Gedaías. Depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles. E Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E o superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba e as suas aldeias, em Dibon e as suas aldeias, em Zecabzel e as suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e em suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Ananote, em Nobe, em Ananias,
em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim.